E aí, eu sou Leonardo Ansar, seja bem-vindo ao Pensando Pop, aqui no Ensaverso. Bom, antes de entrar no assunto do vídeo, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer é agradecer a você que está assistindo. Sim, você, ou melhor, vocês. Há um tempo atrás, umas 2 semanas, numa sessão de RPG, eu comecei um financiamento coletivo aqui no Ensaverso, o primeiro financiamento coletivo do Ensaverso, que era basicamente um financiamento de R$200 para eu poder entrar num crowdfunding de uma ferramenta de RPG. Essa ferramenta que vocês estão vendo aí no vídeo agora, que é o Dungeon Alchemist, é uma ferramenta muito da hora que vai ajudar bastante as sessões de RPG, porque a criação de cenários é incrível e eu posso fazer em diversos tamanhos diferentes, vai deixar os RPGs aqui do Ensaverso muito bonitos mesmo. Vocês podem estar vendo aí o vídeo e vendo que eu não estou mentindo. Só que o que rola? O financiamento coletivo dessa ferramenta, o preço mais barato é de €30. Esses €30 eles garantiam uma licença vitalícia à ferramenta e várias das adições, né, que foram conseguidas com as metas que foram batidas no crowdfunding. E eu fiquei pensando, porra, seria muito maneiro ter essa ferramenta. E aí, trocando uma ideia com o Caco, com o Léo Amorim, com o Patrick Prado, Pedro Pozzi, que são os meus jogadores do RPG aqui do Ensaverso, eles falaram, cara, faz um crowdfunding, faz um financiamento coletivo, faz uma vaquinha, vê se o povo te ajuda. E, cara, eu não queria fazer isso, pelo menos não nesse momento do meu canal. Eu acho que ele está muito novo, eu acho que seria abusar demais de vocês que estão me acompanhando e começando a me conhecer. Mas eles insistiram, em específico, o Pedro Pozzi e o Patrick Prado, eles insistiram bastante até que eu fiz. Eu fiz e já no primeiro dia a gente conseguiu bater uns R$100. E o que foi insano. E eu já apresentei a vaquinha com, tipo assim, uns R$75. E já tinha dinheiro para cair porque tinha gente que tinha pago em boleto. Então já tinha uma grana quando eu apresentei. E foi incrível ver o feedback de vocês, ver como vocês se empolgaram e como vocês ajudaram essa verso. E cara, a gente ultrapassou a meta em R$30. Foi insano, a gente conseguiu bater a meta e ultrapassá-la um pouquinho. O que inclusive me conseguiu fazer pagar o IOF da transação internacional. Então realmente eu não tive prejuízo nenhum. E os R$15 que sobraram eu comprei um aplicativo para o celular que me ajuda a corrigir algumas coisas da imagem. Então tudo foi revertido pro Ensaverso. E eu agradeço imensamente vocês, agradeço muito. Mas bem, a gente agora, dados os recados iniciais, eu posso começar o tema do vídeo. Diferente dos outros Pensando Pop, esse aqui não fala sobre uma obra em específico e sobre uma lição que eu tirei dela, mas sim sobre o cenário que a cultura pop está atualmente, que são essas obras de super-heróis mais adultos, que estão pipocando aí nos últimos dias. Muitos têm falado do Invincible, que é essa animação de super-heróis que foi lançada na Amazon recentemente. Ela teve a season finale da primeira temporada 1 semana ou 2 semanas atrás, se eu não me engano. E, cara, isso revolucionou, muita gente tem falado de Invincible, é realmente uma animação muito boa. Eu esperava algo melhor do final, eu esperava algumas justificativas melhores, mas isso não tira o mérito de que a obra é sim muito interessante, ela é muito legal e vale a pena ser assistida. Só que, vendo Invincible na Amazon, vendo o próprio The Boys na Amazon e já antecipando o Legado de Júpiter que lançou na Netflix e eu vou assistir em breve. Mas, cara, a gente tá vivenciando uma adultização do tema de super-heróis nos cinemas, nas séries, no audiovisual. Coisa que a gente não via. A gente tá muito acostumado com Marvel, com Guardiões da Galáxia, com Thor Ragnarok, que apesar do nome teve uma pegada muito jovem, muito enérgica, muito teen. E isso me fez pensar que talvez a gente esteja vivendo agora, na televisão e no cinema, o que aconteceu basicamente há uns 30 anos atrás nos quadrinhos, onde a gente teve o surgimento da mídia, a gente teve o público sendo cativado dentro dessa mídia e esse público crescendo e exigindo novas histórias sendo contadas dentro dessa mídia. Um exemplo disso é só você pegar, por exemplo, o Super-Homem. O Super-Homem ele começou como o exemplo
do herói americano. E tinha toda uma narrativa, literalmente política, dentro das histórias em quadrinhos, do Super-Homem, inclusive. Ele era o exemplo do nacionalismo americano, assim como o Capitão América depois surgiu. E, cara, o Super-Homem é chamado de escoteiro. O Capitão América, o pessoal fica falando que ele também é um escoteiro, fica bebendo leite quando todo mundo tá bebendo uísque. E isso é uma forma de mostrar como eles são irredutíveis, eles têm uma moral ilibada, eles têm uma conduta ímpar perante a sociedade que está em ruínas. E eles, por terem todas essas características, eles são os responsáveis por liderar todas aquelas pessoas que estão em vícios, que são violentas. Eles são os libertadores. E isso é uma ideia muito americana que persiste até os dias de hoje, mas isso era muito mais forte nos períodos ali, Primeira Guerra, Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra, Guerra Fria, onde se falava muito sobre o ideal americano. Quadrinhos foram utilizados, assim como séries de televisão, assim como filmes, como uma ferramenta de ensinar o American Way of Life. E era isso, os heróis, eles eram intocados, certinhos, retos, ímpares, não tinham defeitos. Só que com o passar do tempo, o público cresceu, o público não queria mais aquilo porque o público passou a entender que aquilo não, sabe, é falso, aquilo não dá para se comprar aquela ideia. Todo mundo é falho. Então o público parou de se identificar com aquelas histórias. E aí começa a surgir o Homem-Aranha, e aí começa a surgir algumas outras histórias ainda para o público jovem, mas mostrando, pô, o cara que tá... O Homem-Aranha, amigo da vizinhança, o super-herói que não tem grana, que tem que se ferrar, tem um chefe chato. Voltou a falar com as pessoas. Só que, mais uma vez, as pessoas crescem e a mentalidade muda. A mentalidade mudando, os roteiristas precisavam repensar novamente as histórias. E aí a gente vê na DC a Crise das Infinitas Terras, a gente vê diversas reformulações, tanto na Marvel quanto na DC. A gente vê a criação da Vertigo, da Image, que são editoras com uma visão mais diferente, mais adulta. Você tem basicamente o Alan Moore botando uma estaca na história dos quadrinhos, que a gente pode basicamente definir em pré-Alan Moore e pós-Alan Moore, porque ele realmente revolucionou tudo. Miracle Man é um belo exemplo disso. Então, só que isso está acontecendo basicamente na TV e no cinema, como eu já disse. A galera que lá em 2000 assistiu os X-Men da Estátua da Liberdade, lembra? O primeiro dos X-Men, hoje essa galera tem pelo menos 25 anos. Isso se eu colocar que uma pessoa assistiu X-Men com 5, mas digamos que tivesse 10. Essas pessoas hoje têm 30 anos, 29, 28, 31. Essas pessoas estão saturadas de consumir tantas histórias de herói, água com açúcar, se é que eu posso dizer dessa forma. A narrativa, assim como aconteceu nos quadrinhos há muito tempo, ela não está mais convencendo. E aí surgem essas oportunidades de adaptar esses quadrinhos que foram feitos para um público adulto, agora em audiovisual para um público também adulto. E a gente tem, como eu já disse, The Boys, Invincible, que não é tão antigo, mas vem nessa pegada. A gente pega, como eu já disse, o Legado de Júpiter. E, cara, várias outras. Existem várias outras movimentações que estão abordando essa questão do herói mais adulto. A gente teve um tempo atrás os filmes do Snyder, como o Watchmen, por exemplo, e é importante, eu vou bater na tecla de Zack Snyder aqui mais pra frente, porque eu acho que esse é o ponto do Pensando Pop de hoje. E já falando no ponto, vamos pra ele. Para essa parte do vídeo aqui, eu quero focar no The Boys e no Invincible. Ambos da Amazon Prime, mas eles são os ideais para poder mostrar a minha ideia. The Boys começa mostrando pra gente que existem super-heróis num mundo muito parecido com o nosso. Esses super-heróis, eles são adorados, existem revistas em quadrinhos que contam as histórias desses heróis, que contam as grandes façanhas, basicamente as aventuras, as missões desses heróis no mundo real viram histórias em quadrinhos que são contadas a partir da visão de uma empresa privada que toma conta desses super-heróis. Só que todo o cerne de The Boys, e a série vai mostrando isso pra gente logo no primeiro episódio, é que quem detém muito poder tende a ser descontrolado. Ou quem detém muito poder tende a ultrapassar certos limites morais para manter esse poder. Na segunda temporada, inclusive, The Boys consegue abordar temas como fascismo e a vertente lá do alemão da Segunda Guerra Mundial, que a gente não pode falar no YouTube, dentro dessa perspectiva, dessa estrutura desses heróis, onde eles
compram a narrativa desses ideais políticos, que é uma narrativa de nós somos melhores, nós somos um povo separado, nós detemos o poder, nós... Sabe, é essa questão do fascismo. Eu fiz uma live, duas lives na realidade, no canal Iniogon, eu vou deixar aqui no card, falando sobre fascismo, sobre os 10 pilares do fascismo. Foi uma live basicamente só minha e do Caco, que joga RPG aqui com a gente, do Carlos Gressler. E, cara, vale a pena assistir as duas para vocês entenderem o que é fascismo e como isso se aplica, por exemplo, em The Boys. E, cara, eles internalizam toda essa narrativa dentro das formas com a qual esses heróis agem. Então, The Boys mostra isso pra gente, Miracle Man mostra isso pra gente, Watchmen, a revista em quadrinho do Alan Moore, ela mostra isso pra gente. O cara que tem muito poder, ele tende a se manter no poder, ele tende a querer esse poder. E ele vai fazer o que ele achar que for melhor, ultrapassando qualquer pessoa, porque ele se coloca numa posição de que ele é melhor para todo mundo. Então ele tem a visão de que, poxa, vocês não sabem o que vocês querem de verdade. Eu posso sacrificar 100 de vocês para salvar 1 milhão de vocês. Eu posso sacrificar 1 milhão de vocês para salvar 1 bilhão de vocês, porque eu estou acima de todos vocês. Eu sei o que é melhor para todos vocês porque eu sou superior. Essa ideia, ela é muito da hora. E ela fala com a gente, não mostrando que super-heróis, se existissem, seriam assim. Não. A arte, ela é feita para comunicar ideias com as pessoas que estão absorvendo a arte. The Boys é política. Invincible é política. O que é o Omni-Man se não uma pessoa com um ideal torpe de iluminista de que ele vai salvar aquele planetinha de criaturas inferiores de uma vida miserável, sem tecnologia, sem saúde. Então ele sabe o que é melhor para aquela civilização. E a civilização dele está vindo e vai implantar o que ela acha que é melhor, querendo os humanos ou não. É a mesma coisa. E isso é fantástico. Como quadrinhos, super-heróis podem ensinar tanto pra gente. Só que aí entra o ponto. Eles só ensinam se a gente quiser aprender. Eu nasci no lar cristão, como vocês puderam ver no último Reflexões. E tem uma parada que eu gosto muito de usar, que está na Bíblia, que é: quem tem ouvidos ouça, parceiro. Quem tem ouvidos ouça. Se você está atento à mensagem, você vai receber ela. Muita gente fala: porra, para de enfiar política nos meus quadrinhos, para de enfiar política no meu filme, para de enfiar política. Eu só quero sentar o negócio, desligar o cérebro e ver. Beleza, você tem esse direito. Só que você não pode negar que aquilo que você está vendo, achando que não tem nada de mensagem, que não tem política, que não tem toda uma ideia e um conceito por trás, você não pode negar que isso existe, que aquele conceito está lá, e é você que não quer assistir. E é aqui que eu falo de Zack Snyder. Quando o Zack Snyder adaptou Watchmen para o cinema, ele glamorizou a violência. Ele glamorizou toda essa ideia de que eu faço por vocês o necessário, sabe? E isso é muito forte com o Rorschach. Depois que foi lançado o Watchmen, o Rorschach virou um personagem icônico entre os nerds. Todo mundo achava o Rorschach super legal, todo mundo achava o Rorschach super maneiro, todo mundo ficava falando: eu não tô preso aqui com vocês, é vocês que estão presos aqui comigo. Como se o Rorschach fosse um personagem muito legal. Só que não. O Rorschach não era um personagem legal. O Rorschach é um personagem perturbado, o Rorschach é um personagem que precisa de ajuda e ele é um personagem que ultrapassa limites que não deveriam ser ultrapassados para cumprir os seus próprios objetivos, que ele acha que são bons. Entende? O Alan Moore, ele odeia o filme do Watchmen, não porque o Zack Snyder mudou o final de Watchmen. Não, ele odeia o filme de Watchmen porque toda a violência, toda a dor, toda aquela sujeira que ele escreveu nos heróis no quadrinho de Watchmen foi jogado para o cinema de uma forma glamorizada, de uma forma bonita. Olha como os heróis são. As cenas de lutas todas na clássica câmera lenta do Snyder são feitas para engrandecer esses momentos de violência, o que nos quadrinhos é feito de forma que, não, ó, isso é errado, você tá vendo isso? E sabe onde mais isso acontece? Capitão Nascimento. Sim, o Capitão Nascimento de Tropa de Elite, o primeiro filme, tá certo, ele tem um viés ideológico ali e tudo mais, só que se você enxergar o Tropa de Elite como uma obra completa, o 1 e o 2,
Você consegue entender que aquele meio violento do Capitão Nascimento no primeiro filme, de subir em favela, de bater em criança, de enfiar um cabo de vassoura... Aquilo ali é errado. Aquilo ali ele estava usando um superpoder dele para poder fazer as coisas que ele queria, ultrapassando limites morais de outras pessoas, ferindo outras pessoas e ferindo o direito dessas pessoas à liberdade, à segurança, à saúde, porque ele detém o poder. É isso que The Boys mostra. Seres superpoderosos que fazem de tudo para se manterem no poder e deter o controle e calar todo mundo que se levanta contra. Fascistas fazem a mesma coisa. Tropa de Elite 1 nos mostrou uma visão muito violenta do Capitão Nascimento. E Tropa de Elite 2 só confirmou isso. As pessoas saíram achando do filme que o Capitão Nascimento era um herói. Da mesma forma que as pessoas saíram de Watchmen achando que o Rorschach é um personagem super da hora. As pessoas estão comentando sobre Invincible na internet porque é uma série super adulta, falando da luta do Omni-Man com o Invincible e não sei o que, olha, muito sangue, isso sim é uma luta de super-herói de verdade. E ninguém fala do óbvio. É um ser que tem muito poder e ninguém tá fazendo, tipo assim, qualquer esforço para tentar conter esse poder não tá sendo suficiente e ele põe em risco toda uma civilização. Porque um indivíduo que detém o poder acha que tá fazendo certo e acha que aquilo que ele pensa é o melhor, independente se as pessoas que vão ser afetadas não concordam. Aplica isso na vida real. Quem hoje em dia detém poder de fazer muita coisa, de ajudar muita gente, e só atrapalha. E tudo que faz é ruim, é doloroso, prejudica. E essas pessoas que estão sendo prejudicadas, essas pessoas que estão sendo machucadas estão dizendo, cara, para com isso. Isso é errado por conta disso e disso e disso. E a pessoa que detém o poder fala, não. O que eu sei é o certo. Você não sabe de nada. E se você está falando alguma coisa, você é mentiroso. A gente consegue pegar muitos exemplos disso na vida real. Então, antes de você reclamar aqui nos comentários de que eu estou politizando o desenho, politizando o quadrinho, procura sobre Alan Moore, procura sobre Stephen King, que proibiu a venda de um livro dele porque um adolescente que cometeu o atentado nos Estados Unidos estava com um livro dele na mochila. E aí o Stephen King bloqueou, proibiu as vendas dessa obra. Procura sobre os autores das obras que você fala que você só quer sentar e assistir de boa e não pensar em nada, que tá muito chato. Procura o que esses autores lá na década de 80, 70 estavam fazendo. É aquela parada, né? Quem tem ouvidos ouça. Talvez não é o mundo que tá ficando chato. Talvez as lições estejam cada vez mais nítidas e estejam confrontando a sua realidade. Talvez o Omni-Man, talvez o Homelander, eles defendam ideais que sejam confortáveis para você. E talvez por isso que você se sinta tão incomodado quando você entende a piada, quando você entende a lição. Talvez seja interessante observar que já que os heróis no cinema e nas séries estão evoluindo, seja interessante acompanhar. Porque lá atrás, como vocês podem ver no vídeo de V de Vingança que eu fiz aqui no card, os quadrinhos ficaram bem adultos, ficaram densos, falando sobre assuntos que eram importantes para as pessoas adultas. Essas pessoas eram as crianças quando os quadrinhos começaram. E por essas pessoas terem crescido, os quadrinhos precisaram amadurecer. Hoje, o que a gente consegue ver é que os quadrinhos estão amadurecendo para amadurecer as pessoas que estão anestesiadas com o filme de Desliga Cérebro. Então, bom, acompanhe esse movimento. E é isso. Antes de terminar o vídeo, eu só quero dar um aviso. Eu estou gravando vários vídeos e deixando eles guardados porque algumas coisas estão acontecendo na minha vida pessoal e eu vou ter que ter um backup de vídeos bem grande. Talvez eu tenha que interromper as gameplays ou então trazer jogos mais levinhos para a gente poder conseguir manter elas, porque se for um jogo muito pesado, talvez eu não tenha uma estrutura legal para poder fazer essas lives. Talvez eu faça lives só para poder bater papo, trocar ideia. Então, pegue um pouco leve, talvez eu tenha que diminuir um pouco a qualidade de edição dos vídeos daqui a um tempo, mas isso tudo é temporário. Eu pretendo fazer com que o canal não perca essa regularidade que a gente conseguiu manter, ok?
Bom, eu sou o Leonardo Ansar, esse é o Pensando Pop, esse é o Ensaverso. Eu vejo vocês no próximo vídeo.